Neste momento, daremos início à conferência Democracia e Socialização do Conhecimento Objetivo. E para isso, é com grande honra que apresentamos o renomado professor Newton Duarte, de trajetória acadêmica marcada por conquistas e contribuições para o campo da educação. O professor Newton é graduado em Pedagogia pela Universidade Federal de São Carlos, onde também obteve o título de mestre em Educação. Prosseguindo seus estudos, completou o doutorado na Faculdade de Educação da Unicamp e realizou o pós-doutorado na Universidade de Toronto, Canadá. Além disso, foi pesquisador visitante na Universidade de Sussex, Inglaterra. É importante ressaltar que o professor Newton Duarte é um autor reconhecido internacionalmente, com contribuições significativas, através de suas obras sobre educação e pedagogia, inclusive por meio da coordenação do grupo de pesquisa Estudos Marxistas em Educação. Sem mais delongas, passo a palavra ao professor Newton Duarte para sua apresentação nesta conferência. Boa noite. É muito grande a minha satisfação por estar aqui no Crato, na URCA, e nesse 14º FIPED. É para mim um motivo de grande alegria, de grande satisfação. Eu já participei de atividades aqui com o Crato, mas atividades online, né, no tempo da pandemia. E naquela época eu disse à professora Martiana que eu queria vir presencialmente. Estou aqui com vocês no Crato, estou muito feliz por estar aqui, estou muito feliz pela acolhida carinhosa que vocês estão me dando, e espero realmente poder trazer algumas ideias, algumas reflexões que façam sentido para vocês e que ajudem a pensarmos sobre a educação neste país, a formação de professores, de educadores, de educadoras. E o tema proposto o tema que eu mesmo propus, dialogando com a comissão organizadora, o tema para essa minha fala é o da socialização do conhecimento objetivo e a democracia. A questão da democracia é uma questão fundamental na história do nosso país, porque, como vocês sabem, o nosso país ele tem uma história de uma relação bastante conflituosa com a democracia. Na nossa história, nós temos períodos de tentativas de construção da democracia neste país, intercalados por períodos de regimes ditatoriais. A última ditadura que tivemos foi de 1964 a 1985. 1985 foi o ano que eu me formei no curso de Pedagogia na Universidade Federal de São Carlos. Então, eu concluí a pedagogia no último ano da ditadura, da terrível ditadura que se abateu sobre esse país. Ditadura essa cujos malefícios até hoje não foram inteiramente superados. Nós vimos, inclusive recentemente, como movimentos de extrema-direita neste país tentam, a todo custo, reavivar práticas ditatoriais, práticas de opressão, de discriminação, de preconceito. Então, a luta contra a ditadura neste país, na verdade, é uma luta histórica, é uma luta permanente,
é uma luta em busca da construção da democracia. É por isso que eu escolhi falar hoje sobre a questão da socialização do conhecimento objetivo e a democracia. Isso está relacionado à educação, porque na educação nós trabalhamos com a formação de seres humanos, desde a mais tenra infância, a educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, ensino superior. Nós trabalhamos com a formação de seres humanos. E nessa formação de seres humanos, nós trabalhamos com o conhecimento. E a questão do conhecimento é fundamental para a formação dos seres humanos. Nós estamos no ano de 2024. Há quase 100 anos atrás, em 1927, um psicólogo bielorrusso chamado Vygotsky escreveu um ensaio intitulado O Significado Histórico da Crise da Psicologia. Naquele ensaio, Vygotsky defendeu várias ideias muito importantes. Por exemplo, ele defendeu a ideia da necessidade de uma teoria para a psicologia, que a psicologia precisaria de uma teoria materialista, histórico-dialética, uma teoria que realmente contribuísse para os avanços dos estudos na psicologia. Vygotsky, então, que analisou o fato de que a psicologia, naquela época, quando ele escreveu, 1927, era uma área do conhecimento dividida em muitas correntes de pensamento não só diferentes entre si, mas conflitantes em muitos aspectos. A psicologia, que, segundo Vygotsky, realizava avanços em termos de conhecimento, de pesquisas empíricas, mas retrocedia em termos de elaborações teóricas. Bom, entre outras coisas que Vygotsky defendeu nesse ensaio, escrito por ele em 1927, uma ideia que eu vou destacar aqui e que eu gostaria de refletir sobre ela com vocês é a seguinte. Vygotsky escreveu: nós não podemos dominar a verdade sobre a personalidade e não podemos dominar nossa própria personalidade enquanto a humanidade não dominar a verdade sobre a sociedade e não dominar a própria sociedade. Vamos analisar um pouco essa formulação. O que isso significa? Eu diria que nós temos 4 elementos importantes nessa formulação. Primeiro deles, aquilo que Vygotsky chamou de a verdade sobre a sociedade. A humanidade dominar a verdade sobre a sociedade e a humanidade dominar a própria sociedade. Bem, Vygotsky escreveu isso, como eu disse, em 1927. Nós estamos em 2024. Já se passaram quase 100 anos. Nós podemos realmente afirmar que, passados mais de 100 anos, a humanidade domina mais a sociedade? A humanidade domina os rumos da sociedade? Eu diria que não. Eu diria que, passados mais de 100 anos, a humanidade continua a não dominar os rumos da sociedade. Nós vivemos numa sociedade cujos rumos são determinados pelo mercado, pelos interesses econômicos, pela lógica econômica. É o mercado que determina os rumos da sociedade, não é a humanidade. Poderíamos também dizer que a humanidade hoje em dia domina mais o conhecimento sobre a sociedade? Bem, nós poderíamos dizer que de 1927 até hoje, sem dúvida,
foram produzidos mais conhecimentos sobre a sociedade, assim como também foram realizados avanços em termos de conhecimentos sobre a natureza, sobre as relações entre a sociedade e a natureza. Mas o fato de terem sido produzidos mais conhecimentos sobre a sociedade não significa, porém, que a humanidade domine mais o conhecimento sobre a sociedade. Por quê? Porque Vygotsky não escreveu que seria suficiente alguns grupos, algumas elites dominarem esse conhecimento. Vygotsky escreveu a humanidade. A humanidade significa todos os seres humanos. O conjunto dos seres humanos dominando o conhecimento sobre a sociedade. O conjunto dos seres humanos dominando os rumos da sociedade. Ora, dominar o conhecimento sobre a sociedade, o conjunto dos seres humanos, a humanidade dominar os conhecimentos sobre a sociedade, isso significa democratização do conhecimento. Isso significa socialização do conhecimento. Entretanto, o que nós temos visto ao longo desses quase 100 anos é que o conhecimento está cada vez mais concentrado em algumas poucas mãos. O conhecimento continua a não ser democratizado. E aí nós estamos falando da questão, entre outras coisas, da questão educacional, porque a educação é fundamental para a democratização do conhecimento. A educação é fundamental para a socialização do conhecimento. Mas quando a gente fala em socialização do conhecimento sobre a sociedade, sobre a natureza, sobre a vida humana, pela educação, nós estamos falando da relação entre os conteúdos escolares, isto é, os currículos escolares, e as formas didáticas de se trabalhar com esses conteúdos na educação, desde a educação infantil até o ensino superior. Se nós analisarmos a questão dos currículos escolares, e eu escrevi um texto recentemente, foi publicado este ano, numa coletânea em inglês, uma coletânea internacional sobre a questão do currículo no mundo todo, em vários países do mundo. E para essa coletânea eu escrevi um capítulo, um texto, analisando as políticas curriculares, a questão dos currículos no Brasil, desde a ditadura militar, desde a década de 1970 até hoje, né? Até a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Pois bem, a minha avaliação é de que os currículos brasileiros, os currículos escolares brasileiros, desde a década de 1970, eles têm se esvaziado cada vez mais em termos de conhecimentos. Os currículos têm se empobrecido cada vez mais em termos de conhecimentos. Especialmente se nós pensarmos que o papel da escola, como já nos ensinou o professor Demerval Saviani, desde a década de 1980, o papel da escola consiste na socialização não de qualquer tipo de conhecimento, mas daquele conhecimento que Saviani chamou o saber sistematizado. Que nós também poderíamos dizer que é o conhecimento teórico, é o conhecimento científico, filosófico, artístico, sobre a sociedade, sobre a natureza, sobre a vida humana, sobre as relações entre os seres humanos. Eu pergunto, será que os currículos das escolas brasileiras, as políticas curriculares, década de 70, décadas de 80, 90 e as 2 décadas deste século XXI, será que esses currículos, de fato, têm possibilitado às crianças e aos jovens o domínio do conhecimento teórico, o domínio daquilo que Saviani chamou o saber sistematizado? Eu afirmo que não. Eu afirmo que cada vez mais os currículos têm ficado aprisionados àquilo que poderíamos chamar de conhecimento cotidiano.
o conhecimento empírico, pragmático do conhecimento do mundo, das nossas atividades, da nossa vida. E os currículos não têm levado as novas gerações a dominarem o conhecimento teórico, o pensamento abstrato, que é fundamental para nós fazermos isso que Vygotsky disse que é dominar o conhecimento sobre a sociedade. O conhecimento sobre a sociedade não é um conhecimento pragmático, não é um conhecimento empírico. O conhecimento sobre a sociedade, ele é teórico. Ele exige a mediação das abstrações. E as pessoas só aprendem a lidar com as abstrações quando a escola ensina, desde a mais tenra infância, a trabalhar com um conhecimento que progressivamente vai superando o conhecimento que poderíamos chamar conhecimento cotidiano. Eu vou dar um exemplo para vocês da diferença entre o conhecimento cotidiano e o conhecimento teórico, conhecimento mais amplo, mais abstrato, que nos permite conhecermos mais objetivamente a realidade social e as relações entre sociedade e natureza. O exemplo que eu vou dar é o do automóvel. Eu dirijo automóvel, eu tenho um carro e eu dirijo ele. Bem, para dirigir o automóvel, eu não preciso de conhecimento teórico. Para dirigir o automóvel, basta-me o conhecimento prático, pragmático. Eu não conheço nada em termos de leis da física ou conhecimentos de engenharia que expliquem como funciona o motor do automóvel. Eu não sei explicar como funciona o motor do automóvel. Basta-me saber controlar o automóvel, controlar o volante, acelerador, freio, basta saber me orientar no trânsito e assim por diante. Hoje em dia a gente usa o GPS no carro, né, no celular. Bem, eu não conheço nada sobre o funcionamento do celular, dos aplicativos que o celular emprega como GPS. Eu uso tudo isso como todos nós fazemos, isto é, de maneira pragmática. Entretanto, se nós formos pensar no significado desse meio de transporte, o automóvel, para a vida social e para as relações entre sociedade e natureza, será necessário um conhecimento que vá além desse pragmatismo. Por exemplo, o automóvel que eu utilizo, ele trabalha com energia produzida pela combustão de combustíveis fósseis. Ou seja, eu vou ao posto de gasolina, eu abasteço o carro com gasolina e o meu carro queima gasolina para produzir energia. É assim que funcionam os carros movidos a gasolina. São os combustíveis fósseis. Hoje nós já sabemos os enormes malefícios que o uso de combustíveis fósseis traz à natureza, traz em termos do meio ambiente no planeta em que vivemos. Mas esse conhecimento sobre os malefícios dos combustíveis fósseis, os impactos ambientais negativos, não é um conhecimento pragmático, não é um conhecimento cotidiano, é um conhecimento que exige a ciência, que exige as abstrações, que exige que a gente vá além do imediatismo. Além disso, para a gente pensar no impacto desse meio de transporte, em termos da própria questão do transporte no mundo e no nosso país, a gente precisa analisar o transporte de maneira não individualista, não egoísta. Enquanto eu estou no meu carro, eu estou agindo de maneira individualista. Eu estou preocupado apenas com o meu deslocamento, aonde eu vou, aonde eu quero ir. Por exemplo, para chegar até aqui, ontem eu viajei da minha casa, que é em Araraquara, no interior de São Paulo,
até Viracopos, o aeroporto, que é em Campinas, eu viajei 2 horas e meia dirigindo o carro. Meu objetivo era sair de casa e chegar no aeroporto. Cheguei. Ok, atendi a minha necessidade individual naquele momento. Mas eu pergunto, se nós analisarmos de maneira mais global, se nós analisarmos numa perspectiva de totalidade social, será que o automóvel é um bom meio de transporte? Resposta, não é. O automóvel não é um bom meio de transporte. E por que ele não é? Porque é um meio de transporte que, como eu disse, polui pelo tipo de combustível que usa, ele consome muita matéria-prima. Pensem na matéria-prima necessária para produzir um automóvel que ontem me transportou de casa até o aeroporto. Eu peguei congestionamento na estrada. Peguei congestionamento porque é o excesso de veículos, caminhões, ônibus, automóveis. Aí tem reforma na estrada, aí a gente fica no congestionamento. As grandes cidades todas vivem o problema do congestionamento. Então, o transporte, na verdade, precisaria ser repensado de maneira sistêmica e não de maneira individualista. Só que pensar o transporte de maneira sistêmica nos leva a pensarmos na questão econômica. E quando nós pensamos na questão econômica, tem o interesse da indústria automobilística, ou seja, o interesse do capital envolvido com a produção de automóveis, de ônibus e caminhões e motos, e também nós temos o interesse da indústria produtora de combustíveis. Nós estamos falando, então, da lógica econômica que faz com que prevaleçam os interesses da classe dominante em detrimento dos interesses da grande maioria da humanidade, da própria sobrevivência da humanidade, da preservação da vida neste planeta. Vejam, eu não preciso refletir sobre tudo isso para dirigir o automóvel. Eu posso muito bem dirigir o automóvel sem refletir sobre impactos ambientais, questões econômicas, luta de classes, interesses da classe dominante. Eu não preciso pensar sobre nada disso para dirigir o automóvel, mas eu preciso pensar sobre tudo isso se nós tivermos a perspectiva da humanidade conduzindo os rumos da sociedade. Para que a humanidade possa conduzir os rumos da sociedade, para que a democracia possa realmente se concretizar, então nós precisamos de conhecimentos que realmente nos permitam irmos além do agir pragmático do dia a dia. E eu não estou dizendo, quero agora esclarecer, que o agir pragmático não seja necessário. Ele é necessário, ele faz parte da vida de todas as pessoas. Também não estou dizendo que o conhecimento prático, utilitário, não tenha seu valor. O conhecimento cotidiano tem seu valor, ele é necessário, mas estou dizendo que ele é insuficiente. Estou dizendo que numa perspectiva de efetiva construção da democracia num país como o nosso, o Brasil, o conhecimento cotidiano é insuficiente. Porque a construção da democracia não pode se limitar apenas aos momentos eleitorais. A construção da democracia não se faz apenas com os votos. Votar é importante, sem dúvida. Assegurar que as eleições sejam conduzidas de maneira democrática, sem dúvida é importante, mas isso não é suficiente. A democracia, para se efetivar plenamente, ela precisa, em primeiro lugar, ser uma democracia política plena. E a democracia política plena envolve a participação do povo nas decisões políticas. O povo não deve ser chamado apenas para votar, o povo deve participar ativamente da tomada de decisões políticas, da tomada de decisões sobre os rumos de um país. Por exemplo, o povo deve ser chamado, sim,
a debater política econômica, porque política econômica já há décadas é objeto de especialistas, os economistas. E os economistas são como seres superiores que dominam uma linguagem que ninguém domina, dominam cálculos matemáticos que ninguém domina. É como se eles dominassem uma coisa misteriosa, algo que as pessoas não têm condições de compreender. É como sacerdotes de religiões antigas que diziam que interpretavam as vontades dos deuses. Então, se os deuses estavam bravos, os sacerdotes diziam: precisamos fazer ofertas aos deuses. E aí faziam-se ofertas nos altares, sacrifícios, etc. Os sacerdotes do mundo contemporâneo são os economistas. Aí eles dizem: o mercado está nervoso, o mercado está insatisfeito, precisamos aplacar a ira do mercado. Todo mundo sabe que não há melhor oferta para aplacar a ira do mercado do que a retirada dos direitos dos trabalhadores. O mercado gosta da retirada dos direitos dos trabalhadores. O mercado gosta, na verdade, da exploração do trabalho. Pois bem, isso não é democracia política. A democracia política exige que as pessoas participem das decisões sobre os rumos da sociedade, incluindo as decisões em termos de política econômica. É preciso democratizar conhecimento que permita às pessoas participarem das decisões em termos de conduções dos rumos da sociedade, ou seja, incluindo também a política econômica. Mas a democracia, por mais que seja uma democracia política que avance, que se aprofunde, que se expanda, ainda não é suficiente. É necessária também a democracia econômica e a democracia cultural. E democracia econômica significa avançarmos em termos de diminuição, de superação das desigualdades sociais, as profundas e abissais desigualdades sociais que dividem a humanidade entre os superbilionários, alguns poucos superbilionários que dominam a maior parte da riqueza produzida no mundo todo, e a grande maioria da população que tem recursos limitadíssimos para se manter viva, para ter o que comer, para ter onde morar e assim por diante. Precisamos avançar em termos de democracia econômica, precisamos avançar em termos de diminuição e superação das desigualdades sociais. E também precisamos avançar em termos de democracia cultural. Democracia cultural significa socialização dos bens culturais, que os bens culturais deixem de ser propriedade privada e se tornem propriedade de todos, que estejam presentes na vida de todos. Estamos falando das ciências, estamos falando das artes, da filosofia, tudo isso presente na vida de todos. E aí a questão da educação é fundamental, porque a educação escolar ela é fundamental para essa socialização do conhecimento. Vou voltar à afirmação do Vygotsky, quando Vygotsky escreveu que nós não podemos dominar a personalidade, nós não podemos dominar a verdade sobre a personalidade e não podemos dominar nossa própria personalidade enquanto a humanidade não dominar a verdade sobre a sociedade e não dominar a própria sociedade. Já falei aqui da questão da verdade sobre a sociedade, já falei do domínio dos rumos da sociedade pela humanidade, que exige, sim, a superação dessa sociedade comandada pelo mercado, mas agora vamos falar do domínio da própria personalidade e do domínio do conhecimento sobre a personalidade. Porque se nós avançarmos coletivamente no conhecimento sobre a sociedade, se nós avançarmos coletivamente na construção de estratégias de participação política e cultural, em termos de determinação dos rumos da sociedade, nós estaremos em melhores condições de compreender o que é a individualidade humana,
Isso que Vygotsky chamou a personalidade, nós podemos também chamar a individualidade humana. O que é a individualidade humana? Como se forma a individualidade humana? O que é a vida de cada pessoa? Será que nós podemos controlar, dominar a nossa própria vida? Nós podemos controlar, dominar a nossa própria individualidade? E aí a questão do conhecimento objetivo sobre a vida humana, sobre a individualidade, é de extrema importância. Porque, normalmente, as pessoas oscilam entre duas tendências opostas e unilaterais em relação à individualidade e à vida. E nós precisamos superar essas duas tendências unilaterais. Precisamos avançar para além delas. Uma dessas tendências é a ideia de liberdade total, liberdade absoluta. Seria o livre-arbítrio total do indivíduo. Essa ideia de liberdade total é uma ideia fantasiosa. É algo mais ou menos assim, quando a pessoa diz: ninguém manda na minha vida quem manda sou eu. Eu sou livre, eu faço o que bem entender. Ou então, quando as pessoas acreditam naquelas, sabe aquelas palestras de autoajuda, de empreendedorismo, quando as pessoas acreditam naquilo, e os palestrantes dizem para as pessoas: a liberdade está dentro de você. Se você olhar para dentro de si mesmo, se você fechar os seus olhos, tapar os seus ouvidos, esquecer do mundo lá fora, olhar apenas para dentro de você, você encontrará o seu verdadeiro eu. Você encontrará a sua liberdade. E quem encontra a liberdade, dizem esses palestrantes, pode fazer o que quiser da sua vida. Basta a pessoa sonhar e acreditar no seu sonho. Eles dizem que se a pessoa sonhar e acreditar no seu sonho, ela poderá realizar o que quiser. Ela poderá ser o que quiser. É a ilusão do empreendedorismo que leva tantas pessoas à destruição das condições de vida. Que a pessoa acredita nessa ilusão de que se ela sonhar e se ela acreditar no seu sonho, ela poderá fazer o que quiser. Por que isso é falso? Por que isso é uma ilusão? Porque, na verdade, né, a gente, sim, deve construir projetos, a gente deve estabelecer perspectivas, metas, lutar pelo alcance dessas metas e desses objetivos, mas isso sempre ocorre em condições dadas, condições que são sociais, que são materiais, que são até limitações físicas. Por exemplo, eu tenho deficiência física, então, por mais que eu queira sair correndo, eu gostaria de poder me levantar, pular desse palco e sair correndo. Mas eu posso fazer isso? Não, não posso. Eu não posso me levantar, pular desse palco e sair correndo. É uma limitação objetiva. Eu tenho que lidar com as limitações objetivas. Mas sabendo lidar com as limitações objetivas e tendo os recursos necessários, a gente pode superar essas limitações. Eu vim ontem para o Crato. Eu vim sozinho. Não veio ninguém comigo. Eu saí da minha casa, eu fui até o aeroporto, eu peguei o voo, eu cheguei aqui, o motorista me buscou no aeroporto. Eu fiz tudo isso sozinho. Então, eu supero as minhas limitações. Mas eu não supero porque eu simplesmente fico sonhando em superá-las. Eu supero porque existem recursos que me são disponibilizados para que eu possa superar essas limitações. Bom, então essa ideia de liberdade absoluta, do indivíduo fazer o que quer, do indivíduo poder ser aquilo que ele quiser, independente das condições reais,
é falsa, é uma ilusão. No outro extremo está a ideia de determinação absoluta. É o seguinte, quando o indivíduo pensa assim, eu sou o que eu sou, a natureza me fez assim, essa é a minha natureza, não posso fazer nada, eu não posso mudar. Ou então tem gente que acredita em horóscopo, em signo, e diz assim, eu sou do signo de peixes. Peixes é assim mesmo, viu? Peixes é sonhador, é não sei o quê, é não sei o quê. E aí é a determinação. O indivíduo se vê determinado. Ou ele diz, é a minha sina, é o meu destino. A minha sina já está traçada, o meu destino já está traçado. Vocês já devem ter ouvido aquela conversa assim, ninguém morre antes da hora. Como assim ninguém morre antes da hora? Claro que a gente não morre antes de morrer, mas dizer que a gente não morre antes de morrer é uma tautologia, não diz nada. Tautologia é quando a gente diz sem dizer nada, né? Fica girando em círculos. Dizer que ninguém morre antes de morrer não diz nada. O que as pessoas dizem que querem dizer que ninguém morre antes da hora, elas querem dizer que está escrito em algum livro, em algum lugar, ou talvez hoje em dia em algum computador, está escrito em algum lugar o dia que a pessoa vai morrer. Já está determinado que dia ela vai morrer. E, na verdade, não está. Não está determinado que dia que ela vai morrer. Existe outro tipo de determinismo, que é o determinismo genético. É o gene. A ideia do gene. Já nasceu com o gene da inteligência. Ou então já nasceu com o gene para a música. É muito talentoso musicalmente, já nasceu assim. Ou já nasceu com o gene para a matemática. Ou já nasceu com o gene para ficar rico. É um empreendedor, nasceu para ser rico, nasceu para ser bem-sucedido. É claro que quem acredita nisso, que também podemos chamar a teoria dos dons, quem acredita na teoria dos dons, acredita na ausência dos dons. Porque a verdade é essa, dom é um presente, seja um presente da natureza, seja um presente divino, não importa. Dom é um presente, é uma dádiva, é um dom. Se algumas pessoas foram beneficiadas com alguns dons, quer dizer que outras não foram. Então, quem acredita na teoria dos dons é porque acredita que algumas pessoas nascem sem os dons. Esses são chamados os perdedores, os fracassados, que já nasceu determinado a não ser bem-sucedido na vida. Essas são as teorias da determinação absoluta. E, por fim, tem a questão também da determinação numa perspectiva pseudo-sociológica, eu diria, que é a ideia de que o indivíduo é determinado pelo meio em que ele vive, portanto, ele será apenas um reprodutor daquilo que o seu meio de origem determinou. Bem, que existem determinações para a existência humana, elas existem. Mas as determinações não são absolutas, assim como a liberdade não é absoluta. Então, nós precisamos superar tanto a ideia de que a individualidade, a personalidade é determinada de maneira absoluta, como também precisamos superar a ideia de que a personalidade ou a individualidade é livre de maneira absoluta. Na verdade, precisamos trabalhar com a relação entre determinação e liberdade. Eu diria, nós precisamos trabalhar com a dialética entre determinação e liberdade. Karl Marx, o famoso pensador alemão, o fundador da perspectiva do materialismo histórico dialético, junto com Friedrich Engels, Karl Marx escreveu que as pessoas fazem a história, porém, as pessoas não fazem a história como querem. Elas fazem a história a partir das circunstâncias que encontram, das circunstâncias que herdam das outras gerações.
das gerações passadas. Nessa ideia sintetizada por Marx, de que as pessoas fazem a história, mas não fazem como querem, e sim lidando com as condições existentes, está contida a dialética entre determinação e liberdade. Nós nos deparamos com as determinações, mas nós agimos para transformar a realidade. Só que para transformarmos a realidade, nós precisamos conhecê-la. E aqui eu vou trazer em meu apoio outro autor, eu já falei do Vygotsky, já falei do Karl Marx, agora eu vou falar do Antônio Gramsci. Antônio Gramsci é fundador do Partido Comunista Italiano, que foi preso pelo regime fascista de Mussolini e viveu muitos anos na prisão. Ele escreveu, durante o seu período na prisão, ele escreveu muita coisa. E isso tudo que ele escreveu foi publicado em 6 volumes com o título Cadernos do Cárcere, de Antônio Gramsci. Ele também escreveu muitas cartas que foram publicadas em 2 volumes com o título Cartas do Cárcere. Pois bem, numa das passagens dos Cadernos do Cárcere, Antônio Gramsci escreveu que a possibilidade, ela faz parte da realidade e que é preciso conhecer as possibilidades. É preciso saber utilizá-las. É preciso querer utilizá-las. Então, é preciso que as possibilidades existam, é preciso conhecê-las, é preciso saber utilizá-las e é preciso querer utilizá-las. Por quê? Porque a realidade, ela é movimento. A realidade, seja da natureza, seja da sociedade, ela está em permanente movimento. Então, quando nós dizemos o que é a realidade, nós devemos pensar que a realidade, ela contém aquilo que já se efetivou, que alguns chamam de efetividade, mas ela também, a realidade também contém as possibilidades. As possibilidades contidas na realidade é algo que ainda não se efetivou, mas poderá se efetivar. Toda a realidade, seja ela social, natural, seja a vida de uma pessoa, seja a história de um país como o Brasil, toda a realidade, ela contém algumas possibilidades que se efetivam e outras possibilidades que não se efetivam. Bem, nós, seres humanos, podemos ter 2 atitudes em relação a esse movimento da realidade. Nós podemos ignorar e cruzar os braços, desconhecer e não fazer nada, esperar que as coisas aconteçam. Isso é a atitude da omissão, é quando o ser humano se omite e deixa que as coisas sigam um rumo espontâneo. Ocorre que o rumo espontâneo, especialmente nós estamos falando de uma sociedade dividida em classes, como é a nossa, o rumo espontâneo, em geral, é o rumo determinado pela classe que detém o poder econômico e político, ou seja, os rumos espontâneos são aqueles que atendam aos interesses da classe dominante. E nós nos calamos, e nós deixamos que as coisas aconteçam sem intervirmos nos rumos da sociedade. Entretanto, nós podemos assumir uma atitude diferente, que é, como disse Antônio Gramsci, buscarmos conhecer as possibilidades. Vou dar um exemplo para ficar mais claro o que eu estou falando. Existe uma possibilidade real para a humanidade nos dias de hoje, que é a destruição da vida neste planeta. A destruição das condições de vida. E a destruição das condições de vida pela poluição, enfim, pelo esgotamento dos recursos naturais, etc. Essa destruição, é claro, que levará à destruição da própria humanidade. Essa possibilidade existe, ela é real. Entretanto, nós, conhecendo
essa possibilidade, nós podemos agir coletivamente, socialmente, para que ela não se concretize. Nós podemos mudar os rumos, as formas de relação entre sociedade e natureza, para refrearmos esse processo de destruição da natureza pela produção desenfreada de mercadorias, pela poluição e assim por diante. Então, nós podemos atuar para que determinadas possibilidades não se concretizem, mas também nós podemos atuar para que outras possibilidades se concretizem. Na minha avaliação, e não é só minha, é de outros pensadores também, existe uma possibilidade para a humanidade que é a de superação do capitalismo. Superação do capitalismo e construção de uma outra sociedade. Uma sociedade mais humana, uma sociedade que respeite mais a dignidade da vida humana, uma sociedade mais igualitária. E nós chamamos a essa sociedade de sociedade socialista. Existe a possibilidade de construirmos uma sociedade socialista. Existe a possibilidade de superarmos o capitalismo. Entretanto, não é uma possibilidade que se concretizará facilmente, muito pelo contrário. É uma possibilidade que só se concretizará com muita luta, com muita união coletiva, para mudarmos profundamente as estruturas sociais. Então, estamos falando de conhecermos as possibilidades e transformarmos essas possibilidades em efetividade. Mas isso não ocorre só em termos macrosociais. Isso ocorre também com a vida de cada pessoa, com a formação das crianças. Eu costumo dizer que a criança é um ser pleno de possibilidades. A criança é um ser aberto em termos de muitas possibilidades do que ela se tornará como pessoa, como ser humano, do que ela se tornará como jovem, como adulto. A criança é um ser aberto em termos de muitas possibilidades. A ação educativa deve fazer escolhas em relação a essas possibilidades. Escolhas, é claro, que devem se guiar por uma perspectiva que nós tenhamos do que é um ser humano plenamente desenvolvido. Escolhas no sentido de percebermos o processo educativo como um processo de humanização e, portanto, um processo no qual nós façamos todo o possível para desenvolver as melhores possibilidades para todas as crianças. E muitas pessoas, infelizmente, olham para uma criança e rotulam aquela criança. Rotulam de maneira negativa. E ao rotularem de maneira negativa e preconceituosa uma criança, as pessoas estabelecem uma perspectiva ruim em termos das possibilidades de desenvolvimento. Uma vez eu ouvi com muita tristeza uma aluna minha de pedagogia que estava fazendo estágio numa escola de educação infantil. Ela me relatou que nessa escola de educação infantil, ela ouviu uma educadora se referir a uma criança dizendo: esse menino, quando crescer, vai ser bandido. Ora, isso é o que a gente chama de profecia autorrealizadora. É uma profecia que faz com que as pessoas ajam de maneira negativa em relação à criança. E quando a gente age de maneira negativa em relação à criança, a gente contribui para que a vida daquela pessoa não seja uma vida de pleno desenvolvimento como ser humano. No meu caso, aconteceu o oposto. Quando eu era criança, era comum que as pessoas usassem um ditado popular, no meu entender, bastante equivocado, mas que acabou agindo positivamente a meu favor.
as pessoas diziam para minha mãe, porque eu tive deficiência física com 1 ano de idade, eu tive pólio, paralisia infantil com 1 ano de idade. Então, eu passei a infância toda com sequelas de pólio. Aí diziam para minha mãe, não se preocupe, Gessi. Minha mãe se chamava Gessi. Não se preocupe, Gessi. Deus tira por um lado, mas dá por outro. O que elas queriam dizer com esse... Já chegamos a 1 hora. Tá bem, vou falar mais uns minutinhos e já encerro. O que ela queria dizer com essa... O que pessoas queriam dizer com essa frase era assim, não se preocupe, Gessi. O Newton é ruim das pernas, mas o menino é inteligente. Então, Deus tira por um lado e dá por outro. Quer dizer, primeiro me fez ficar ruim das pernas, para depois me fazer inteligente. Não dá para aceitar esse ditado, né? É uma coisa muito cruel pensar dessa maneira. Mas o fato é que isso me ajudou, porque difundiu uma ideia pré-concebida de que eu era inteligente só porque não tinha as pernas boas. Isso me ajudou muito na escola. Me ajudou muito que as minhas professoras pensassem que eu era destinado a ser inteligente, destinado a ter uma boa trajetória escolar. E elas agiram assim comigo. Agiram pensando, esse menino é inteligente, esse menino tem que aprender, nós vamos ensinar bastante, vamos exigir dele. E a escola teve um papel fundamental na minha vida. Né? Então, veja, elas viram possibilidades de desenvolvimento em mim. E aí eu vou, então, concluir pensando com vocês. Nós não deveríamos ver em todas as crianças essas plenas possibilidades de desenvolvimento? Nós não deveríamos ver em todas as crianças a possibilidade de elas serem criativas, talentosas, inteligentes, se desenvolverem plenamente como seres humanos? Será que se nós agíssemos vendo em todas as crianças esta possibilidade? E será que se nós agíssemos vendo na sociedade as possibilidades de transformação? Porque muita gente acha que não é possível transformar a sociedade. Muita gente fala que é ilusão, é utopia, que a gente nunca vai conseguir sair do capitalismo, que a gente nunca vai superar o capitalismo. Pois eu digo que essa atitude é uma atitude de quem cruza os braços, é uma atitude de quem abdica do seu papel de sujeito da história. Então, voltando ao início da minha fala, a Vygotsky, o que o Vygotsky estava dizendo, na minha interpretação, é que nós devemos lutar para sermos sujeitos dos rumos da sociedade e devemos lutar para sermos sujeitos dos rumos da nossa própria vida, da nossa individualidade, da nossa personalidade. E que para tudo isso, o conhecimento, por isso que ele falou, dominar a verdade sobre a sociedade, dominar a verdade sobre a personalidade. O conhecimento é fundamental. Então, lutar pelo conhecimento, pela socialização do conhecimento e por sua democratização é parte, sim, de uma luta por uma sociedade mais digna, por uma vida humana, uma sociedade que respeite mais a dignidade da vida humana, uma sociedade mais justa e por uma vida na qual todas as pessoas possam realmente construir o sentido da sua vida. Eu costumo dizer que eu vejo a construção do sentido da vida da seguinte maneira: a gente constrói o sentido da nossa vida procurando deixar nossas marcas no mundo. Cada um de nós deixando as suas marcas individuais no mundo. Então, se a gente conseguir trabalhar em educação para que todas as crianças, à medida que vão crescendo, deixem como seres humanos suas marcas no mundo, eu acho que nós estaremos contribuindo significativamente para a transformação desse mundo, para a transformação da sociedade e para construirmos um futuro mais auspicioso para todos. Obrigado.
Agradecemos ao professor Newton Duarte por sua participação.